Santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado do mal. Glórias a Ele por isso. Hoje, mais um culto de ensino e de aprendizado na presença do nosso Deus. Culto de doutrina. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para assim fazermos uma oração e darmos abertura a este trabalho. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu bendito nome, Senhor. Que nesta noite venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que venhamos aprender de ti, Senhor. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Derrama unção, poder, graça, Pai. Porque operando, Senhor, ninguém pode pedir, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Olha para nós com os teus olhos de misericórdia, Senhor, e se compadeça de nós. Fala conosco esta noite, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento, a irmã Assis está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino número 20. Glória a Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Se na vossa senda as sombras vêm cair, Olhai para o Cordeiro de Deus. É, Jesus, aleluia. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 26. Glória a Deus, aleluias. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso
vê se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso. Glória a Deus, aleluia. Da vida e luz, Deus. Cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Glória a Deus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Glória a Deus. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levam a morte. Ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 46. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Glória a Deus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Esformados já os Deus, aleluias. do grande uso. Glória a Deus. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor. Aleluias. Prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Pois sejamos todos a Jesus leais, a seu real Glória a Deus. pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Glória a Deus. Bem alterguei Jesus. seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Firmes com Jesus. Todas as batalhas vencemos. Aleluias. Queridos,
Vamos nos colocar em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro ou na carta aos Hebreus, capítulo 11, e estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja, do versículo 1 ao versículo 7. Hebreus é uma carta anônima. Alguns estudiosos dizem que Paulo é o escritor desta carta, mas fato é que a maioria reconhece ela como uma carta anônima, sem autor. Sabemos que o Senhor Espírito Santo é o autor de todos os livros bíblicos. Louvado seja Deus. O título assim exposto na Bíblia nos diz assim: a natureza da fé. O versículo 1 relata: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tentando a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor, Senhor. Que nesta noite venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Fala conosco, alimenta-nos com a Tua palavra, é o que Te pedimos, Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Esse óculos o qual usamos é para a distância. E às vezes, quando usamos ele para fazermos a leitura de perto, confundimos, não é verdade? Mas Deus sabe todas as coisas. Já estamos providenciando um novo aí para a glória de Deus. Queridos, o título a ser exposto aqui, que nós queremos falar nessa noite, ainda continua dentro do estudo no qual nós estamos. Doutrinas da salvação. Hoje nós estamos na parte 4. Nós queremos falar dentro do tópico a justificação pela fé. Justificação na vida secular é o ato ou efeito de justificar-se. É um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. O mundo, quando ele quer se justificar, ele procura argumentos. Quando eu digo mundo, digo as pessoas que estão no mundo. Quando fazem algo errado, muitas vezes, procuram de alguma maneira se justificarem, para que alguma represália não venha ocorrer sobre as suas vidas. E existem pessoas no mundo que procuram justificar outrens por um ato de amizade, na verdade, sabendo que a pessoa até cometeu coisas ilícitas, mas por ter afinidade, a pessoa ele procura de alguma maneira justificar o colega, o companheiro, o qual não é correto, na verdade, porque a Bíblia diz que o que plantamos, nós iremos colher. No meio cristão, a justificação pela fé é a certeza que o nosso débito, prestem atenção, o nosso débito para com Deus
foi pago. Isso acontece no meio eclesiástico. Louvado seja Deus. É a convicção. A justificação pela fé é a convicção que fomos isentados de qualquer dívida para com o Pai. Detalhe, crendo no Filho. Somente no Filho, crendo nele, que nós somos isentados de qualquer débito para com Deus. Louvado seja o Senhor. A justificação pela fé é ter a certeza plena que nos tornamos em Cristo Jesus justos, preste bem atenção, igreja, justos diante do nosso Criador. Louvado seja Deus. Quando se tornamos crentes em Jesus, nós somos justificados por Cristo de qualquer débito, qualquer erro cometido direta ou indiretamente por nós. Louvado seja Deus. Romanos 4:5 diz: mas aquele que não pratica, mas crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Cremos em Jesus, e através dessa fé, crida no Filho de Deus, sobre a nossa vida rege a justiça do Senhor. Fé significa ter confiança, crer sem titubear, esperar. Esperar sem dúvida nenhuma. Isto é fé. A fé é da total credibilidade. Ou seja, você ter fé, você vai dar total credibilidade a algo ou alguém. Compreende, igreja? Isso é ter fé. E isso, preste bem atenção, queridos, e isso independentemente de algum tipo de evidência que possa comprovar a veracidade do fato a ser acreditado. Você não precisa ver. Para quê? Assim funciona a fé. Assim você adquire fé. É quando alguém não mostrou para ti determinado fato, ele promete que irá fazer com que você assim o venha adquirir. É crer em alguém. Louvado seja Deus. Ter fé no meio evangélico é crer sabendo que tal ato agrada a Deus, o nosso Criador e soberano Senhor. Por quê, queridos? Porque, como nós lemos aqui, Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Compreende, igreja? No nosso meio, o meio que professamos, o meio cristão evangélico, é fato que quando cremos na palavra de Deus, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, estamos agradando ao Pai, ao Criador. Essa é a fé que nós professamos, aquela que vai de encontro ao coração do Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você dizer que você crê em Deus e não pratica
mim, o pastor? Não. Agradar o próximo? Não. Agradar a Deus, porque a Bíblia diz: importa agradar a Deus do que os homens. Não estamos aqui para agradar homens, comedores de feijão. Estamos aqui para agradar a Deus. Fomos chamados dentro de uma determinação de Deus, pregar o Evangelho da salvação nos 4 cantos do mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, pela própria palavra está condenado. E quem bate o martelo não somos nós, é Deus, mediante a sua palavra. Por isso é fundamental que venhamos crer agradando ao Senhor. Nos cultos das semanas passadas, falamos baseados nos tópicos: a graça de Deus, a expiação do sangue e a propiciação pelo sangue. Hoje vamos falar a respeito da justificação pela fé, e tudo isso baseado nas doutrinas gerais da salvação. Louvado seja Deus! No dia 9/12, a igreja deve recordar, uma terça-feira, nós falamos que somos salvos pela graça de Deus, que a graça de Deus é um favor a nós imerecido, e que não somos, nenhum ser humano na face da terra é digno de tão grandiosa bondade recebida. Nós somos salvos pela graça de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. No dia 16/12, em outra terça-feira, falamos que a expiação do sangue é a reconciliação baseada no perdão, pelo qual os homens voltam a ter plena comunhão com Deus Pai através do sangue expiatório de seu Filho, Cristo Jesus. O homem só pode se reconciliar com Deus mediante o sangue puro carmesim do Filho de Deus que foi vertido na cruz do Calvário, por causa de nós todos. Falamos no dia 23/12, outra terça-feira, que a propiciação pelo sangue foi um sacrifício voluntário. Veja bem, o sacrifício voluntário perfeito e suficiente que Jesus, o nosso Cristo, fez quando foi sacrificado na cruz por todos. Jesus se entregou por mim, por ti, por nós. Isso nós falamos nas doutrinas passadas. E dentro deste assunto ainda sobre a salvação, é que nós hoje estamos falando a respeito da justificação pela fé, que é ter confiança, crer sem titubear, esperar sem dúvida. Louvado seja Deus! É crer agradando a Deus, crer no Filho de Deus. O texto lido nos fala sobre a natureza da fé. Essa natureza gera nas pessoas, como no caso dos heróis da Bíblia, um poder superior. Porque sem esse poder, jamais alguém conseguiria vencer os embates que vêm sobre a raça humana. Compreende, igreja? A natureza da fé se torna necessária para vencer qualquer obstáculo que porventura vem de encontro aos que são genuinamente cristãos. Louvado seja Deus! Para vencermos os embates ortogados por Satanás sobre as nossas vidas, é necessário sermos justificados pela fé. É necessário termos fé em Jesus. Porque é uma luta no mundo espiritual, a qual os olhos carnais não veem. Até os olhos carnais podem até ver, se acompanhar
e analisar os fatos que ocorrem na mídia do dia a dia pelos olhos da fé. Se analisar o que está acontecendo com o ser humano que perdeu o amor ao próximo. Quantas tragédias não estão acontecendo no mundo afora? Quantas pessoas maldosas estão surgindo nas últimas horas? Poucos tempo atrás, um cidadão foi capturado em Goiás com 39 assassinatos. Apareceu um outro com 20, agora surgiu um com 11. Estão achando isso bonito? Estão perdendo o amor ao próximo. Quantas crianças não estão sofrendo? Quantos divórcios e filhos largados a Deus dará? A droga está adentrando as famílias e destruindo os seres humanos. E muitos não têm atitude, se conformam com a miséria, com a destruição que está em volta aos seus lares, aos seus familiares, porque também estão entregues a Satanás. Porque o intuito do diabo é justamente isso: é oprimir a criação de Deus, a criação primordial de Deus. E quem é a criação primordial de Deus? Somos nós, seres humanos. E o diabo usa nós mesmos para nos destruir. E aí é a necessidade de conhecermos a verdade, porque a verdade irá nos libertar. Estamos numa briga, e somente através dos olhos espirituais podemos contemplar o agir dos demônios em volta e meia sobre as nossas vidas, os acidentes que muito ocorrem nas estradas movimentadas. Com certeza tem a atitude do homem, mas atrás da atitude do homem tem Satanás, que tenta de toda maneira destruir a criação de Deus. Por isso é interessante, queremos conhecer o que Deus quer para nós, e Deus quer para nós o melhor. E após conhecermos o que Deus quer para nós, e reconhecermos que somos pecadores, precisamos ser justificados pelo Filho de Deus, para podermos um dia morarmos na eternidade com Ele. Porque neste mundo é sabido que não existe um justo sequer que pratique o bem e não peque. Todos pecam. E o pecado não vai para a glória, para a casa de Deus. É necessário se haver uma justificação. Todos têm que ser justificados. Justificação pela fé é um vínculo que o crente deve buscar em Cristo Jesus para não sofrer. Preste bem atenção, Igreja de Jesus. A justificação pela fé é um vínculo que você, como cidadão do céu, deve buscar em Cristo Jesus para não sofrer as opressões de dualidade imposta no presente século por nosso inimigo satânico. O diabo tem imposto sobre a vida das pessoas, e de preferência ele tenta atacar a igreja com opressões. Existem muitas pessoas na face da terra oprimidas, sofridas, subjugadas por Satanás. É por isso que muitas pessoas que estão debaixo dessa arte demoníaca de Satanás adentram os vícios, as bebidas, aos fumos,
E aí são fracos, não têm atitudes de buscarem a Deus, se esvaziam-se para o lado das drogas, dos tóxicos, das bebidas, do que não presta, o qual são obras que vêm de quem? Do diabo. E assim, uma dor é aliviada por outra dor. São subjugados, se tornam instrumentos de ping-pong na mão do capeta. Por isso é necessário que a igreja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, busquem com afinco a justificação pela fé. Aflore a sua fé em Jesus, para vencer qualquer opressão que queira adentrar a sua vida, adentrar a vida da sua família, procurando lhe destruir aqueles que você ama. Localize para mim, por gentileza, queridos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Romanos capítulo 10, versículo 17. A justificação pela fé que a igreja tem que buscar em afinco, ela vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes colocamos os nossos ouvidos à disposição das feituras do diabo. Ouvimos 24 horas da nossa vida só o que não presta. Coisas que a mídia apresentam, na verdade, coisas que às vezes alguém que está desinformado sobre Deus fala, coisas que o diabo lançam sobre nós. Em vez de buscarmos o melhor para nós, o melhor para colocarmos em nossa vida, para edificá-la, em vez de colocarmos os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, preferimos ouvir contos da carochinha, histórias da cuca, papo furado, resenha sem fundamento, muito blá 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 e nada de Deus. E aí mora o perigo, porque nós temos um tempo nessa terra, e se nós passarmos a nossa vida ao ouvirmos blá 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 do diabo, dos seus demônios e daqueles que não têm compromisso com Deus, podemos perder tempos ou um tempo de não ouvir a palavra de Deus. E quando chegar a hora da verdade, estaremos desinformados. Iremos pagar um preço por causa da nossa atitude ignorante. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Obviamente, então, quem não é de Deus não vai ouvir a palavra de Deus. Mas nós não fazemos parte desse grupo, daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Somos seres sociais e buscamos nos socializar, mas dentro daquilo que existe a palavra de Deus. Por isso é importante que os nossos ouvidos estejam atentos, não para ouvir um Zé Miguel que sai por aí desinformado, sem saber a virada da esquina o que lhe espera. Os nossos ouvidos têm que estar atentos, mas é para glorificar o nome de Deus, quando assim a palavra chegar
palavra de Deus. Por isso que falamos aqui que a justificação pela fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ela o fundamento para nós nos últimos dias. Fazemos parte do grupo que quer ouvir a Deus ou do grupo que não quer ouvir a Deus? Porque nós estamos debaixo de um livre-arbítrio. Podemos escolher. Se não estivermos satisfeitos em ouvir a palavra de Deus, podemos seguir o rumo. Agora, pelo menos, imagino aí, uns 50% da sociedade anda largado, sem compromisso, uma vida de derrota, com a boca cheia de dente, escancarada, esperando a morte chegar. Leia para nós Romanos capítulo 10, versículo 17, por gentileza. Hebreus 11:1. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouviram o que falamos? De sorte que a fé. De sorte que a fé é pelo ouvir. Não é ouvir qualquer coisa por aí. Não é colocar seu ouvido à disposição daquilo que não traz edificação. A Bíblia diz de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos exorta. A palavra de Deus nos santifica e nos consola. Amém, queridos? Vamos ouvir algumas asneiras por aí? Vamos, porque temos ouvidos. Não somos surdos. Mas isso não quer dizer que porque estamos ouvindo asneiras por aí, que vamos colocar em prática na nossa vida. Temos que ter ouvidos de mercador para ouvir essas asneiras que muitos desinformados andam soltando por aí. Qual é o ouvido de um mercador? Entrou no ouvido direito, sai no ouvido esquerdo. Não vai ao coração. A palavra de Deus entra no ouvido direito e adentra o coração, que é enviado para a mente e faz uma mudança em nosso ser, em nosso caráter. Modela o nosso caráter. É o que está faltando muito hoje na face da terra. Homens e mulheres de caráter, hombridade, responsabilidade com Deus, com a palavra de Deus. Leia para nós Hebreus capítulo 11, versículo 1, por gentileza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você não vê, você tem que ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Para adentrarmos a casa de Deus, um dia, há 20 anos atrás, mais ou menos, para adentrarmos a casa de Deus, foi necessário alguém chegar e trazer a palavra de Deus de encontro a nós, o qual veio pelo ouvir. Ouvimos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, dá uma morada no céu e nos justifica. Achamos isso interessante e buscamos nos aprofundar mais no conhecimento desse fato. E com certeza cremos no que aprendemos. E hoje, 20 anos depois, estamos aqui. Talvez se alguém não tivesse trago a palavra a nós, hoje não estaríamos talvez neste mundo. Já poderíamos estar mortos. Ou talvez estaríamos presos. Ou talvez estaríamos aí que um ébrio, um pinguço, um bebo largado na sarjeta. Mas louvado seja Deus, queremos crer
falou para nós que Jesus cura, salva, liberta e dá uma morada no céu. Porque é assim que a obra de Cristo anda. Pregando a palavra, levando o Evangelho aos corações contritos, para a glória de Deus. A justificação pela fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Localize para nós, por gentileza, Romanos capítulo 3, versículo 28. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Romanos capítulo 3, versículo 28. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A justificação pela fé é adquirida não pelo que fazemos, mas pelo que cremos, ou seja, é de graça. Existem algumas pessoas que acham, pensam que pela obra, pelo trabalho comunitário que ele exerce, filantrópico que ele exerce, ele está justificado. Aí mora o perigo. Nós não somos justificados pela fé, pelo que fazemos. Porque a justificação pela fé é de graça. A única obra que cabe a nós a fazer para sermos justificados pela fé é crer no autor e consumador dela, da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por mais atitudes boas que vocês venham fazer nessa terra, nada disso vai lhe justificar diante de Deus para você morar no céu. Uma atitude dessa, de boas ações, elas podem lhe trazer galardões, mas não salvação. A pessoa que faz obras boas não quer dizer que ela está salva. Ela precisa ser justificada. E para ser justificada, ela tem que crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí depois ela pode praticar obras filantrópicas, comunitárias, de ajuda ao próximo, que irá adquirir para a coroa que ele vai receber galardões. Compreende, igreja? É bom praticar atitudes boas. É ótimo, é maravilhoso. Ela só não tem efeito para salvar tal pessoa que assim pratica. Existe um grupo por aí que acha que praticando essas obras boas entram no céu. Aí é um engano. Se fosse assim, não era preciso que o Filho de Deus viesse a essa terra se sacrificar, derramar o sangue puro dele. Porque se você, praticando atitudes boas, pudesse ir ao céu, o que Jesus veio fazer aqui? Derramar o sangue dele em vão. Por isso que nós temos que conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. As obras boas, com certeza, trazem benefícios, galardões para os convertidos, mas não salvação. Está bem claro, igreja? Está bem esclarecido? A justificação pela fé é adquirida não pelo que fazemos, mas pelo que cremos, ou seja, ela é de graça. Jesus já pagou alto preço por nós. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 28. 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, as quais são colocadas
estipuladas no nosso dia a dia, tudo aquilo que nos condena, faz parte da lei. Aí tem pessoas que acham que fazendo boas ações vai estar isento disso para ir para o céu. Não, queridos. Para ir para o céu tem que ser justificado por Cristo. E a justificação é adquirida crendo nele, no sacrifício dele. Leia para nós Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, por gentileza. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto! A palavra de Deus, ela é profunda, objetiva, e ela não deixa dúvida. Só deixa dúvida na cabeça daquele que não tem compromisso com Deus. Aí ele cria uma dubialidade na palavra, ele cria diversos entendimentos que se tornam heresias. Mas para aquele que é convicto em Deus, na pessoa do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, não tem distúrbio. Olha só, Efésios 2 e 8. Porque pela graça, não é por outra coisa, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Somos salvos pela graça. O amor imerecido de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a Bíblia continua, e isto não vem de vocês. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A justificação pela fé é dom de Deus. Aleluia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque tem gente que gosta de tocar trombeta. Estou ajudando uma entidade filantrópica, estou ajudando uma entidade de crianças, estou ajudando o próximo, trouxe alimento para eles, levei agasalho para aquele, ajudo não sei o que. A televisão é o que mais tem. Já viu isso aí? Vai chegar uma determinada data e começa aqueles trabalhos, ajuda as crianças, ajuda os idosos, barará, barará. Você está entendendo? Com quem que aquilo ali vai levar alguém para o céu? Não vai. É bom? É bom. Se pudermos ajudar, vamos ajudar de coração aberto. Mas não pensando que ali nós estamos agradando a Deus. Isso ali só agrada a Deus a partir do momento que nós cremos no Filho dele, que praticou um sacrifício por nós, para nos justificar. Só agradamos a Deus quando postamos a nossa fé em Jesus. Aí essas outras demais coisas são acrescentadas. Vamos ler, igreja? Então é fundamental que isso fique guardado em vossos corações e colocado em prática no nosso dia a dia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem do que vocês fazem, para que ninguém de vocês venha se gloriar. Pronto, acabou. Ponto final. Gosta ou não gosta, é a palavra de Deus. Deus não está te cobrando nada para você ser justificado. Agora Ele está lhe pedindo para você ir para o céu, morar com Ele, crendo no Filho dele. Isso sim, condicional, se quiser. Você não é obrigado. Se você achar que não convém, leva a vidinha do mesmo jeito que você está levando. Espera o dia da verdade. E aí você vai saber se fez a melhor escolha. Se seguiu o caminho correto. Amém, igrejas? Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 25. E Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 4, 25. E Romanos 5, 10. A justificação pela fé foi adquirida por Cristo Jesus através do seu sacrifício de morte na cruz do Calvário. Está vendo aí? Não é pelo que nós fazemos. A justificação na fé, ela já foi adquirida há mais de 2000 anos atrás aqui nessa terra. Mas propriamente dito lá em Israel. Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo adquiriu a nossa justificação.
E ali se entregou. Ali ele foi humilhado, foi chicoteado, foi escarnecido, foi morto. Por causa de quê? Algum erro dele? Não. A Bíblia diz que foi por causa dos nossos pecados. O Filho de Deus se entregou à morte por causa de todos os seres humanos. E a maioria dos seres humanos são ingratos. A maioria vive uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, com a verdade. São ingratos, não são merecedores. Mas o nosso Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, já sabia disso. E o ato que Ele consumou ali na cruz do Calvário nos beneficiou a podermos um dia se encontrar com Ele na Nova Jerusalém, a cidade onde os santos, os que se convertem em Cristo Jesus, irão morar. Porque esta é a palavra de Deus que nós aprendemos, a que nós pregamos. Não devemos ser ingratos, como os tais que estão por aí, largados. Devemos ser gratos a Deus. Devemos aprender de Deus. Devemos buscar a Deus. Devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Isso não para o bem de Deus, mas para o nosso bem. Porque haverá um dia que todos os seres humanos serão julgados. Uns irão morar com Deus e outros irão morar distante de Deus, onde haverá choro e ranger de dente. E esse dia está perto. Por isso é necessário que venhamos ser justificados por Cristo, que venhamos ter fé, sermos justificados na fé nele. Amém? Leia para nós Romanos, capítulo 4, versículo 25. Qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Ele, é 25, você leu 24? 4, 25. É isso mesmo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. E louvado seja Deus, ressuscitando para nos justificar. Só Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai voltar para levar a sua igreja e julgar os rebeldes. Compreende, igreja? Jesus Cristo adquiriu para nós a justificação, porque senão todos seriam levados à condenação eterna, a sofrer a eternidade sem Deus. Mas graças a Deus que o Filho de Deus praticou este sacrifício de morte quando esteve aqui na terra há mais de 2000 anos, na cruz do Calvário por nós. Através desse maravilhoso sacrifício, maravilhoso para nós, que não sofremos. Mas Jesus foi doído. Estudiosos dizem que o chicote, nas pontas que chicoteavam Jesus, haviam lanças. Jesus foi humilhado. E ele esteve aqui 100% homem, 100% Deus. Ele sofreu como homem. Às vezes furamos a ponta do dedo para tirar uma pequena dosezinha de sangue para um exame, dói todos os nervos. Jesus foi cortado. Foram 39 chicotadas. Para quê? Para que eu, você, a raça humana,
pudesse ter a oportunidade de não adentrar o sofrimento eterno. Ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justificação está em Cristo. Somos justificados em Jesus Cristo. Não existe outro ser para justificar a nós. Leia para nós Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Porque se nós, sendo inimigos, não conhecemos a Deus, como tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecemos a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, Jesus não perguntou para mim, para ti, para nós, se ele poderia morrer para nos reconciliar com Deus, independente da vida que nós levávamos. Ele se entregou, ele morreu por nós. Por isso que a Bíblia diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Jesus ressuscitou e nos justificou, e através desse ato vamos para a glória. Goste o diabo ou não goste, vamos para a glória e ponto final. Somos de Jesus, temos fé nisso, temos a certeza e a convicção, cremos nele, que somos reconciliados, para quando partirmos deste mundo, desta terra, se encontrarmos no seio de Abraão, na Nova Jerusalém, na cidade santa, na morada do Altíssimo. Aleluias. Localize para nós, por gentileza, Atos capítulo 13, versículo 39. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Atos 13, 39. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. 13, 39 de Atos. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. A justificação pela fé para nós só pode ser adquirida crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus já adquiriu a justificação. Jesus já pagou o preço, já adquiriu. Agora, para nós, réis seres humanos, para nós adquirirmos essa justificação, é necessário seguir um protocolo estipulado por Deus na sua palavra. Porque sem esse protocolo, que está carimbado por Deus, não adianta. Ninguém é justificado. Todos são devedores. Todos são pecadores. E pecadores não irão para o céu. A Bíblia diz que os pecadores serão lançados nos infernos, ou no inferno, como alguém preferir. Por isso é necessário que antes de venhamos morrer, porque a Bíblia diz: morreu o sexo juízo, não tem como voltar para consertar. Antes de morrermos, é necessário seguirmos esse protocolo, adquirirmos essa justificação. E a Bíblia diz que a justificação pela fé para nós só pode ser adquirida de uma maneira: crendo, acreditando em Jesus Cristo, o
Filho de Deus. Não tem outro meio. Para ir para o céu, sem justificação, não tem como. Não tem outro meio. É necessário ser justificado. É necessário que o ser humano encontre a justificação. E a justificação está com Cristo. E para recebermos a justificação de Cristo, que já pagou esse preço, nós temos que crer no nome dele. Nós temos que reconhecer, diante dessa sociedade que tão de perto nos rodeia, que Cristo é o Senhor da nossa vida. Leia para nós Atos capítulo 13, versículos Atos 13, 39. Isso, desculpe. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém? E de tudo o que pela lei de Moisés, decálogo, não pudesse ser justificados, por ele é justificado. Por Jesus Cristo é justificado todo aquele que nele crê. Só Jesus pode justificar. Isso para quem quer. Quem não quer, meu irmão, problema dele. O dia de amanhã cabe a ele. A Bíblia diz que o dia de amanhã cabe a Deus. Mas quando a pessoa se acha o bambambam, vamos dizer aí, né, que o dia de amanhã cabe a ele. Porque ele escolheu. Não colocou na mão de Deus. Né? Deus deu o livre-arbítrio. Ser humano para vir escolher o melhor. O homem é um ser racional. Se ele achar que é viável escolher Jesus, escolhe Jesus. Se ele achar que não é viável escolher Jesus, escolhe Jesus. Fato é que ele é um ser mortal. A hora dele chega. E quando essa hora chega, é a hora que nós vamos saber a verdade da nossa estadia na Terra. Se nós estávamos vivendo para morar com Deus, ou se nós estávamos vivendo para morar sem Deus. O fato é que todos terão que chegar a esse denominador comum, mais cedo ou mais tarde, e sem volta. Detalhe, sem poder consertar. A escolha é agora. É o hoje, é o presente, é o momento em vida. Leia para nós Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, por gentileza. Romanos 3. 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém? A justificação pela fé para nós só pode ser adquirida crendo em Cristo Jesus. Como diz o irmão Jefferson, na leitura de Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram. Meu, talvez alguém dizendo aí, eu não pequei. A Bíblia diz que você é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Estão vivendo como um ermitão largado aí, sem a presença de Deus, porque é pecador. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Compreende, queridos? Todos pecaram. E se pecou, meu irmão, não tem céu. Morreu, vai para o buraco, do buraco lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não tem desculpa. Dessa palavra só escapa os tais, que a Bíblia diz, que é as crianças. Dos tais é o reino dos céus. Morreu criança inocente, vai para o céu. Morreu adulto consciente, não escolheu
a Deus, conforme a Bíblia, a qual nós pregamos, dançou, meu irmão. Dançou. Vai pagar um preço eterno. Não é muito alto, não. É eterno. É para toda a vida o sofrimento. E ainda detalhe, ainda vai ter companhia boa. A Bíblia diz que lá vai se encontrar o diabo e seus demônios, para esse local onde vai sem Deus, as trevas exteriores. Então, meu irmão, vamos escolher o melhor. Vamos escolher o melhor. Vamos buscar a justificação pela fé. Vamos crer no Filho de Deus. Vamos se entregar corpo, alma e espírito a Jesus Cristo, porque é o melhor para a nossa eternidade. Esse é o protocolo de Deus para ti, para mim, para nós. Por isso Deus deu a liberdade a todos de escolher, para não fazer uma escolha forçada e depois arrumar desculpa. Não, eu vim pregar porque foi meu namorado, foi minha namorada, foi meu marido, foi minha esposa, foi meu... Não tem lero que te quer. Escolheu, meu irmão. Acabou. Se foi para morar com Deus, oh, aleluia. Se foi para morar sem Deus, misericórdia. Queridos, localize para mim Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 18. A justificação pela fé é necessária para dar vida eterna a todos os homens, pois o pecado entrou no mundo fazendo o quê? Trazendo a morte. Por isso que eu disse, meu irmão, se tiver na terra 5,12 e 5,18 de Romanos, se tiver na terra algum ser imortal, e eu duvido, eu não tenho, aliás, podemos até dizer que tem sim, o diabo, os anjos, demônios, os anjos e a presença de Deus, o Senhor Espírito Santo, são imortais. Mas falando de seres humanos, como nós, eu duvido se existe na terra. A Bíblia diz que o pecado que entrou na terra, ele gerou a morte, como disciplina pelo ato praticado de Adão, no começo do mundo. Adão pecou, não obedeceu a Deus, desobedeceu a Deus. E a disciplina que Adão recebeu foi a morte, ele e Eva. E foi passado a todas as gerações humanas pós-Adão. Sofreriam a mesma causa. A morte que hoje existe na terra é uma correção. É Deus cobrando o pecado que todos nós temos. Mas a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Podemos adquirir a vida eterna. Mas para isso é necessário que venhamos ser isentos desse ato adâmico e dos nossos atos carnais. Precisamos de um advogado, alguém que ganhe essa causa, a qual é cobrada pelo justo juiz, Deus. A justificação faz-se necessária para podermos escapar da morte. A justificação pela fé é necessária para dar vida eterna a todos os homens, pois o pecado entrou no mundo trazendo a morte. A morte é a causa do pecado. Todos pecaram e destituíram
destituídos estão da glória de Deus. Essa é a correção de Deus. Mas Deus quer dar a vida eterna a todos os homens. E para adquirir a vida eterna, é necessário, faz-se necessário nós sermos justificados. E só tem um capaz de nos justificar. Somente aquele que adquiriu a justificação. O Filho de Deus, Cristo Jesus. E para sermos justificados por Ele, é necessário crermos nele. Porque senão o processo a qual Deus lançou de correção vai chegar a nós. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Somos todos pecadores. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos que morrem são pecadores. É a palavra, meu irmão. Tu gosta ou não gosta? É a palavra. Se tu morre, vai morrer, tu é pecador. Se tu é pecador, tu não é justificado, se não aceitar Jesus como teu Salvador. E se você não é justificado e morrendo, qual lugar tu vai? Vai estar distante da presença de Deus, porque isso é fato. Deus não ia enviar o Filho dele nesse mundo para ser sacrificado, morrer, ser humilhado por nós e depois levar um pecador ingrato para morar no céu. Se nós, seres humanos, não perdoamos, você acha que Deus, depois de explicar tudo para você, como tem que fazer, você não fazer, vai perdoar, agora Deus é advogado. Mas naquele dia é juiz. E juiz não tem meio termo não, meu irmão. É só para bater martelo. A escolha é nossa. Estamos debaixo do livre-arbítrio a respeito da salvação. Ou queremos, ou não queremos. O pecado entrou por um homem neste mundo. Como o pecado entrou neste mundo por um homem, o pecado trouxe a morte. Compreende, queridos? A morte é a correção do erro humano. Por isso todos vão morrer, porque são todos pecadores. E para escapar dessa lástima, é necessário sermos absolvidos, sermos justificados. Que mesmo que venhamos morrer neste mundo, a Bíblia diz que iremos ressuscitar. Iremos de encontro a Deus, porque fomos justificados por Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 18, lê para nós. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Amém. A continuação de lá, nós lemos em Romanos 5,12. Consequentemente, pelo fato que o homem pecou e trouxe o pecado, e o pecado trouxe a morte, e a morte vai passar em todos os homens, porque são todos pecadores. Consequentemente, assim como pelo erro de um homem resultou tudo isso, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Qual foi esse ato? A morte de Jesus. A morte de Cristo na cruz do Calvário restabelece
gerado por Adão e por nós, nossas atitudes. Porque todos pecaram, somos pecadores. Independentemente do ato de Adão, somos todos pecadores. Não existe um homem sequer na face da terra que cometa o bem e não peca. Peca em pensamento, peca em palavras, peca em atitude. Leva uma vida de pecador miserável, ainda se dizendo que é o dono humano. Aí tem um exemplo popular que diz assim: rola o rabo, senta em cima e fica com o dedão apontando a vida dos outros. Peca em todo momento. Mas, consequentemente, Jesus, através do seu ato justo, nos absolve da morte eterna sem Deus. Mas temos que crer nele. Por isso, a justificação pela fé se faz necessária para podermos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que venhamos guardar isso certo em nossos corações e vivenciar. Porque nós estamos brigando com o adversário sujo. Localize para mim, 1 João capítulo 5, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. A fé, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé em Cristo Jesus nos justifica e nos traz vitória contra o mundo e o príncipe dele. Portanto, queridos, devemos ser fortes e vigilantes. Jesus já fez o mais difícil por nós. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Já sofreu. Lá foi o ato mais difícil. Nenhum de nós teríamos a coragem de fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz que nós, sendo inimigos de Deus, o Filho dele se sacrificou por nós. Quem nessa terra tem a coragem de botar a mão no fogo por outra pessoa que não vai com a cara dele? Quem? Procura aí, meu irmão. Vai aí atrás dos mais bambambam, dos mais que se dizem corações amorosos, e manda ele colocar a mão no fogo pelo cara que não vai com a fisionomia dele de maneira nenhuma. Doido. Você está entendendo? Mas Jesus fez isso por nós. E muitos aí não gostam de Jesus, têm ódio de Jesus, perseguem aqueles que creem em Jesus. Mas Jesus a si mesmo o justificou. Ele fez o mais difícil. Por isso nós temos que vigiar. Nós temos que ser fortes. Temos que brigar por esta fé. Porque a fé em Cristo Jesus, ela nos justifica e nos dá vitória contra o mundo e contra o príncipe deste mundo, que é Satanás. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E para nós vencermos o mundo e vencermos Satanás, nós temos que avivar a nossa fé em Jesus. Doa ao que doer. É uma escolha que temos que fazer para o nosso bem-estar, não aqui nesse mundo, porque nesse mundo teremos tribulações, mas para o nosso bem-estar na eternidade, ao lado de Jesus. Leia para nós 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Sermos justificados pela fé em Cristo Jesus
nós se tornamos nascidos de novo, nascidos de Deus, porque cremos no nome do Filho de Deus. Não somos mais criaturas, somos agora filhos. O que é nascido de Deus, por isso nós vamos descer. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A minha, a tua, a nossa fé. A nossa fé em quem? Em Jesus. A nossa fé no nosso justificador. Naquele que pagou um preço alto por nós. O sangue dele. Amém? Lê para nós, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portanto, devemos ser fortes e vigilantes, porque Jesus já fez o mais difícil. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, Meu irmão, não dá bandeira branca para Satanás, não. Viu, queridos? Não abra precedência para o diabo. Na tua vida ele não tem autoridade, ele não tem poder. Só se você abrir brecha para ele. Ele não tem poder. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, e tu, ó igreja, e tu, ó justificado, não vai ser atingido. Só no dia que Deus quiser te recolher. Quando Deus olhar lá no céu e falar assim: epa, está na hora, minha filha, meu filho, meu servo, já está cansado, vim para casa. Recolham eles, tragam para o papai. Só naquele dia. Enquanto não chegar aquele dia, sejam vigilantes, sejam fortes, façam a diferença, sejam o sal, sejam a luz. Não se corrompam, não se contaminem com as migalhas de Satanás neste mundo. Amém? Somos justificados pela fé. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira, em mais um culto da família, para a glória de Deus. Nós concluímos esta noite que a justificação da fé em Cristo Jesus é a certeza que o diabo não tem poder de nos acusar diante de Deus, pois somos justificados mediante a fé no Filho de Deus, Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para darmos término a esse trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem falado conosco. Oremos. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor ao Teu bendito nome. Pai, te damos graças por termos sentido a Tua presença neste lugar. Continue conosco, Senhor, abençoando-nos, protegendo, nos guardando de todo o mal. Coloque anjos guerreiros como de fogo ao redor desta igreja, desta casa, desta família, Senhor. Opera maravilhas, perdoa os erros e as falhas, Senhor. Abençoa a vizinhança que está ao redor e ao redor desta igreja, Pai. Opera maravilhas na vida deles, Senhor. Transforma a vida de cada um, Pai. Abençoa os amigos internautas, Senhor, na vitória. Vai de encontro a nossa parentela fazendo uma grande obra, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso justificador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.